vou lhes contar é uma história real e aconteceu comigo no interior da Bahia, mais especificamente em Vitória da Conquista. Naquele ano eu tinha 19 para 20 anos, naquela situação, né? Um pouco após a pandemia. Eu, que sempre me considerei uma pessoa espiritualizada, né? Estava num momento um pouco difícil, né? E por várias vezes eu estava me rebelando contra Deus, né? Me perguntava por que eu tanto corria atrás. E as coisas que eu fazia, nada dava seguimento, eu não conseguia fazer com que nada fosse pra frente. De fato, toda vez que as coisas começavam a dar um pouquinho certo, elas se revertiam e davam muito ruim. Então eu ficava nessa angústia terrível, sempre sem grana, contando moeda, né? Tentando empreender a todo custo e só perdendo. E coisas que eu me empenhava de fato, mas não davam certo. Eu já estava até meio na deprê, né? E um brother meu que me conhecia há bastante tempo, né? Sabia que eu gostava dessas coisas, gostava de discutir sobre essas coisas. Ele me falou, me citou. É um professor e tal do colégio militar que faz essa terapia holística e regressão a vidas passadas, né? A princípio eu falei que não ia fazer, né? Que pra mim aquilo era perder dinheiro. Imagina se consultar com uma pessoa que nem vai lhe ver, ela vai fazer a consulta dela à distância. Eu falei, pô, isso aí é uma forma dela ganhar dinheiro de besta. Por mais que eu fosse religioso também, né? Eu sempre fui bastante cético, né? Sempre fui bastante cauteloso com essas coisas religiosas, né? E como eu tava bem revoltado, assim, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Fiquei aquilo na cabeça, eu consultar vidas passadas. Essa porra vai ser golpe, mas me surgiu muita curiosidade e assim eu fiz. Falei, vou fazer. E quando ela errar, né? Eu já tava me preparando para debater e debater e fazer com que ela se contradissesse, né? Então eu já fui com esse intuito. De início ela pediu que eu focasse naquilo, né? Pediu que eu me concentrasse as energias para que ela conseguisse me alcançar espiritualmente, né? Nesse momento que ela falou isso, eu até ri. E assim eu fui fazendo, né? Mas tentei fazer o que ela me pediu. Aí ela começou pegando algumas cartas, eu escutava o barulho das cartas, né? Pelos áudios, e ela ia falando que tava tentando acessar essa vida. E dessa vida passada ela conseguia ver que eu era de uma tribo. Eu era de uma tribo e era filho de um xamã. O xamã, pra quem não sabe, é aquela pessoa que cuida da parte religiosa daquele clã. É a pessoa que vai dominar, seja aquela cura sobrenatural, quanto aquela cura medicinal, a cura por meio das plantas, por meio de todas essas coisas. Então o xamã é alguém que domina essas duas coisas. Mas eu lembro que ela ressaltou pra mim que essa dinastia de xamãs que eu tinha eram pessoas de fato, pessoas com dom de cura, pessoas de fato um xamã. E eu era o filho, né, que seguiria essa tradição xamânica. Eu seria o próximo. E ela muito falava que eu era escolhido para manter essa tradição, né? E manter esse posto que meu pai tinha. Porém, segundo a terapia que a gente havia feito, né? Segundo ela, que ela falou, por mais que eu devesse ser o próximo na dinastia, eu era muito voltado para a parte militar, porque eu gostava do status que as pessoas tinham, que os militares tinham, que o povo que ia pra guerra tinha, sempre bem acompanhado, era quem trazia a glória ou a perda, né? Então eram sempre enaltecidos e eu não queria estar
coisa engessada, é aquela pessoa que nasce com o dom, a pessoa tem que ter o dom para manter aquela tradição. E dentre os irmãos quem tinha era eu, e eu que tinha e que era para me manter, eu joguei tudo para cima e fui para uma outra coisa que não era o que a minha família esperava. Então eu briguei com meu pai, briguei com meus irmãos que queriam que eu ficasse, queriam que eu mantesse essa tradição. E eu decidi a guerra, decidi ir para as guerras. E aí, segundo ela, a gente conquistamos algumas coisas. Construí família, né? Tive mulher e filho. Mas a vida da guerra era uma lida que você passava muito tempo mais longe do que em casa. Muito mais tempo com outras mulheres do que com sua própria mulher. Muito mais tempo com as pessoas de fora do que com seu próprio filho. E essa relação ficava cada vez mais desgastada, né? Com meus pais, com meus irmãos e com minha mulher e meu filho, que eu sempre deixava de lado, indo para essas guerras, conquistando, a gente crescendo e conhecendo outras mulheres, né? Que eram uma consequência da guerra, né? Da glória. E essas coisas passaram a acontecer. E a gente sempre deixando a família de lado. Num dado momento, numa certa guerra, a gente vai para essa guerra e eu fui um dos primeiros a ser atingido. Só que como eu fui um dos primeiros a ser atingidos, eu não me recordo ela falando, mas eu tenho para mim a lembrança de que foi alguma parada, sei lá, algo voltado para o mar. Não sei o porquê. Ficou em minha cabeça, eu não lembro mais os áudios que ela tinha mandado. Já troquei de celular várias vezes, tentei até ficar com os áudios, mas não consegui. Mas eu tenho pra mim que da forma como ela falou, eu tomei uma flechada, alguma coisa assim, no peito. Aí me levaram pra aldeia de novo. E já me levaram pra aldeia mal. Mas deu tempo. Chegar na aldeia, me levaram pra meu pai, que por sinal, meu pai fazia o serviço de cuidar de quem se acidentava, né? Cuidava dos feridos, cuidava dessas coisas todas. E meu pai, que eu reneguei, foi quem veio cuidar de mim, juntamente com meu irmão. E no meu leito de morte, eu já muito mal, minha esposa e meu filho foram chamados para vir me ver, porque possivelmente eu não iria sobreviver. Aí quando ela chega, ela fala que para ela eu já estava morto muito antes daquela situação ali. Aí eu fiquei, na época quando essa terapia aconteceu, eu fiquei com essas coisas na cabeça, porque ela não falava só isso, ela passou a falar coisas muito peculiares de minha vida. Ela falou, não, você tem uma relação ruim com seu pai, mas a relação ruim com seu pai é proveniente disso aqui. Vocês já eram pai e filho em um momento passado, e vocês têm esse problema porque você desobedeceu à autoridade dele, você se rebelou contra ele e no final você precisou dele. E essa situação de me rebelar e precisar de meu pai é uma situação que na minha vida pessoal eu experimentei várias e várias vezes. Posso citar inúmeras vezes. E ela passou a citar também coisas de minha mãe, porque eu tenho ensinado para outro, mas até aí são coisas cônicas que qualquer pessoa poderia inferir esse tipo de coisa. Mas quando ela me falou ao final que eu tivesse cuidado com a recorrência das vidas para não fazer com que as coisas acontecessem de novo. No momento eu não entendi, levei na graça, né? Porque até o momento ela não tinha falado coisas tão peculiares. Mas aí as coisas passaram a fazer um pouco mais de sentido, de acordo com que as coisas foram acontecendo na minha vida. Coincidentemente ou não, por volta de 2 anos depois eu conheci uma pessoa. Conheci essa pessoa e assim, nosso contato assim, foi um contato muito aproximado, muito rápido, a gente passou a morar junto. E não era uma coisa que eu premeditei, inclusive a gente passou a morar junto por um problema na casa dela. E eu que ganhava um valor razoável, eu quis também, e a gente já estava se relacionando, estava tudo bem, a gente optou por morar junto. Então assim, a gente num período muito curto, a gente teve uma relação muito, como se a gente já se conhecesse há muito mais tempo, às vezes até conversas com ela
parecia que as coisas iam acontecer. Eu ia contando também as coisas iam acontecer. Tem coisas que eu chego a arrepiar ao contar. Parece que algumas coisas assim, premeditadas. Aí, 2 anos depois, como eu já havia falado, a gente teve um filho. Eu até imaginei que fosse uma filha. Imaginei seriamente que fosse uma filha. E na vida passada que a moça tinha falado, eu tinha um filho. Era um filho. E eu sempre imaginei que eu fosse ter filha, né? Eu falava inclusive com meus colegas que eu imaginava que eu teria uma filha. E 2 anos depois, com todo esse relacionamento com essa pessoa, tive um filho. Coincidentemente ou não, um filho. E pouco tempo, na verdade nem foi pouco tempo depois, quando eu soube que ia ser pai, era quando estava saindo concurso para polícia. E eu fiz esse concurso para polícia. Passei no concurso para polícia. Hoje eu moro, coincidentemente ou não, longe da minha mulher e do meu filho. Sou militar. Tenho um relacionamento difícil com meus pais, sobretudo com meu pai. Então, quando eu paro pra olhar assim, eu falo, meu Deus, velho. Ou eu interiorizei isso, ou ela acertou ao falar sobre a minha vida passada e que eu tivesse cuidado com a recorrência nessa vida. São coisas, pode ser que de fato sejam coisas coincidentes, mas faz total sentido aquilo que ela havia me falado, e principalmente porque ela me falou muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Aí às vezes eu me pergunto, será que numa dada situação, se eu morrer, eu vou escutar que pra minha mulher e meu filho eu já estava morto há muito mais tempo? E essa é a reflexão que eu deixo pra vocês. Até o próximo vídeo.